e os atletas um pouco mais experientes, chegando nessa faixa de 19, 20 anos de idade, acho que é o ideal para já ganhar oportunidades durante o Campeonato Goiano, que vejo como perfeita oportunidade, chance, a possibilidade de atuação sem grande pressão, né, em jogos, por exemplo, como visitante, jogos da Serrinha também, para o jogador ir se ambientando. E se não forem aproveitados, por exemplo, os garotos com poucas oportunidades, ou que o atual técnico naquele momento, depois da disputa do Campeonato Goiano, não entendem com boas utilidades durante o Campeonato Brasileiro, aí sim, um empréstimo, até mesmo para os próprios clubes aqui no estado, uma disputa da Série C, da Série D do Campeonato Brasileiro, acho que é sim um caminho bem aceitável. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desses jogadores, os principais deles, esta intenção inicial da diretoria do Goiás de fato utilizar esses atletas no Goianão do ano que vem, e aí sim, com poucas oportunidades ou com pouco destaque no elenco de cima, podem ser negociados após a disputa do estadual. Daqui a pouco eu falo mais sobre os contratos de cada um deles. Outro aspecto também que vale ressaltar dessa boa gestão do Eduardo Pinheiro na atual base do Goiás é que grande parte dos jogadores, os destaques, eles têm contratos longos no Verdão, o que isso dá, sem sombra de dúvidas, uma grande segurança para o clube, que pode, né, ver um grande destaque surgindo, entre aspas, do dia para a noite e acabar perdendo o jogador de graça com a assinatura de um pré-contrato. Ainda bem, o Goiás é bem organizado nesta parte, grande parte deles tem contratos longos do Verdão, como por exemplo o atacante Pedrinho, vai até dezembro de 2027, então o contrato do Pedrinho é longo, tem uma multa rescisória também bastante alta, tanto no futebol brasileiro quanto no futebol internacional, o jogador mais com maior esperança do torcedor nos próximos anos. Outro atacante também do time sub-17 que vem chamando muita atenção, a tendência é que seja um titular na copinha do ano que vem, é o Alejandro. Ele tem vínculo no Goiás até dezembro de 2026, mais um que teve o seu contrato recentemente prorrogado. Dois laterais que eu vejo com boa possibilidade de jogarem o Goianão do ano que vem. Eu, se fosse dirigente, alguma importância no Goiás, eu colocaria esses dois caras, inclusive, como titular no início do Campeonato Goiano. Lateral esquerdo Xavier tem contrato no Goiás até dezembro de 2025 e o lateral direito Diego Caíto da mesma forma até o final de 2025. Então esses dois laterais que vêm jogando muita bola na equipe sub-20 na disputa da Copinha, o Xavier foi sim um grande destaque. O Diego alternava entre titular e reserva, mas durante essa temporada na disputa do Goianão, do Campeonato Brasileiro sub-20 também acabou chamando bastante atenção e tem esse contrato longo também no maior do Centro-Oeste. Os dois zagueiros, da mesma forma, me agrada bastante. O Nolasco tem vínculo até maio de 2026 e o Mina até dezembro de 2025. Indo para o meio de campo, o outro volante que até apareceu em alguns jogos do Goianão, também na disputa da Copa Verde, foi o Simeone. O Simeone, ele tem contrato no Goiás até dezembro de 2025. Então, basicamente todos os jogadores das categorias de base do Goiás, neste último nível, né, digamos o sub-20, prestes a estrearem, participarem do elenco profissional, eles têm sim contratos bem amarrados no maior do Centro-Oeste. É óbvio que o Goiás não pode fazer vínculos extremamente gigantes, igual por exemplo, quando o Cauã acabou deixando o Goiás, né, no início dessa temporada, veio muito torcedor criticando, pô, mas o cara tem contrato só até o início de 2024, mas a gente tem que lembrar que o Cauã no começo da disputa da Copa São Paulo era um jogador reserva, então já era um contrato interessante, porque pô, o cara se destaca aqui, a gente renova tranquilamente por mais 2 temporadas sem grande histeria. Acabou que não foi bem assim, então no Goiás não pode a qualquer jogador do sub-20 propor um contrato de 5 anos de duração, tá? Acho que vai indo aos poucos, inicialmente o contrato de 1 ano, 1 ano e meio, 2, 3 anos, e aí sim, tendo figuras mais garantidas, como o Pedrinho até o final de 2027, o Alejandro dessa mesma forma, e os contratos mais curtos, basicamente, aí dos destaques, vão pelo menos até o final do ano de 2025. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto no Goiás, esta boa intenção, pelo menos agora, de antemão, antes da disputa do Campeonato Goiano, na teoria, tomara que seja executada na prática, do Goiás utilizar os garotos da base. Eu não concordo com a ideia dessa diretoria pensar em, por exemplo, manter o técnico Mário Henrique, não pela figura do Mário, mesmo se ele vencer os jogos que restam aí nessa reta final da Série A,
essa coisa de começar o ano com um técnico interino, com um técnico jovem, beleza? Eu acho que todos merecem uma oportunidade, mas que o Goiás ele já errou nisso em 2 das últimas 3 temporadas, tanto com o Glauber Ramos lá no início de 2021, quanto também em 2022, né, onde fica naquela indefinição, quem vai, quem não vai, chega o Bruno Pivetti, enfim, teve até no ano passado, nessa atual disputa, perdão, do Campeonato Brasileiro, com o Emerson Ávila e tudo mais. Eu não gosto dessa ideia de interino no Goiás. Se for para falar, beleza, o Mário Henrique vai ser o técnico do Goiás, é isso, anuncia o cara de uma vez, é contrato de 2, 3 anos, aí tudo bem, aí é uma coisa. Mas ficar nessa, vamos ver se dá certo, eu não gosto disso, e você pode inclusive acabar queimando um bom profissional, como é o Mário, vai sim dar certo no Sub-20, ir maturando também. E é importante o Goiás ter um técnico bom no seu time Sub-20, com essa intenção de formar jogador.